Eles querem ver você perder o controle. Eles esperam aquele segundo exato em que sua expressão muda, sua voz treme ou suas palavras saem mais duras do que deveriam. Não é sobre o que foi dito. Nunca foi. É sobre a reação que eles acreditam que conseguem arrancar de você. Talvez ninguém tenha te contado isso de forma tão direta, mas existe gente que se alimenta emocionalmente da sua instabilidade. Pessoas que provocam, ignoram, diminuem ou desprezam, não porque são fortes, mas porque dependem da sua resposta para se sentirem no comando. E o mais assustador é perceber que durante muito tempo você colaborou com esse jogo sem nem notar. A promessa aqui é simples e desconfortável. Quando você entende por que eles precisam tanto da sua reação, algo muda dentro de você. Não muda neles primeiro, muda em você. Porque a reação que você oferece, seja raiva, explicação, defesa ou tristeza, é o prêmio que eles vieram buscar. É a confirmação de que ainda tem acesso às suas emoções. E enquanto esse acesso existir, o controle nunca será seu. O estoicismo entra exatamente nesse ponto, não como frieza, mas como consciência brutal do que realmente está acontecendo nos bastidores emocionais. Pensa em quantas vezes alguém te provocou e mesmo sabendo que não valia a pena, você respondeu. Talvez não com palavras, mas com um olhar, um gesto, um texto digitado às pressas. Naquele momento, parecia necessário, parecia justiça, mas, olhando de fora, foi exatamente ali que o jogo se confirmou. Eles lançaram a isca e você mordeu. Não porque é fraco, mas porque é humano. Só que o humano previsível é fácil de manipular. Aqui vem a primeira virada silenciosa. Nem todo ataque quer te ferir. Alguns só querem te mover, tirar você do eixo, fazer você abandonar sua postura para entrar no terreno emocional deles. E quando você reage, mesmo achando que está se impondo, na verdade está mostrando onde dói. Está entregando o mapa das suas emoções para quem não merece nem acesso, nem explicação. O choque de realidade é perceber que, em muitos casos, o desprezo não é desinteresse, é provocação disfarçada. É uma forma de cutucar, esperando barulho, esperando vida, esperando reação. E quando ela não vem, algo estranho acontece. Mas antes de chegar lá, é preciso encarar essa verdade incômoda. Enquanto você reagir automaticamente, alguém sempre vai achar que tem poder sobre você. Aqui, neste ponto da história, nasce a pergunta que muda tudo. E se da próxima vez você simplesmente não entregar o prazer que eles esperam? Quando você começa a perceber que a sua reação é o combustível do outro, algo desconfortável surge. O silêncio passa a parecer uma fraqueza. Ficar quieto soa como perder. Não responder parece aceitar. E é exatamente essa armadilha que mantém tanta gente presa a ciclos emocionais desgastantes. Desde cedo, você aprendeu que se defender é falar, que se impor é reagir, que ficar em silêncio é deixar o outro vencer. Só que ninguém te avisou que existe um tipo de poder que não faz barulho. Um poder que age justamente na ausência da reação esperada. Talvez você já tenha vivido isso. Alguém te provoca, solta uma indireta, faz um comentário atravessado ou age com frieza calculada. Por dentro, tudo em você quer responder. O corpo esquenta, a mente acelera, frases inteiras se formam prontas para serem ditas. E nesse exato instante, acontece a decisão que define quem controla a situação. Não é sobre maturidade, é sobre consciência. Porque reagir nesse momento é automático. Não reagir é uma escolha. Aqui está a virada que quase ninguém aceita no começo. O silêncio estratégico não é passividade, é interrupção do jogo. Quando você não reage, o roteiro do outro quebra. A provocação foi ensaiada esperando um efeito específico. Quando esse efeito não acontece, sobra um vazio desconfortável. E esse vazio não é seu, é de quem esperava dominar suas emoções.
No fundo, o que mais incomoda quem provoca não é a resposta atravessada, é a ausência de resposta. Porque sem reação não há confirmação de poder. Sem explosão não há vitória emocional. O estoicismo ensina exatamente isso. Você não controla o comportamento do outro, mas controla o valor que dá a ele. E quando o valor cai, a influência desaparece. O choque vem quando você percebe que muitas pessoas só continuam te provocando porque funcionou no passado. Elas aprenderam onde apertar, quando insistir, como te tirar do eixo. Mas esse aprendizado depende da sua colaboração. No momento em que você muda a postura, elas ficam sem referência. Continuam tentando, mas já não sabem se ainda têm acesso. É aqui que nasce uma sensação estranha e poderosa ao mesmo tempo. Você começa a observar em vez de reagir. Começa a notar o esforço do outro, a repetição dos ataques, a ansiedade por uma resposta que não vem. E pela primeira vez, você entende. Quem precisa da sua reação não está no controle, está carente dele. Pare aqui e sinta isso com calma. Porque no próximo passo, essa postura começa a gerar algo ainda mais perturbador para quem esperava sua reação. Existe um momento específico em que quem te provoca começa a perder o controle. Não é quando você responde, não é quando você se explica. É quando você muda a postura interna e isso começa a transparecer sem uma única palavra. No início, a outra pessoa acha que você não percebeu, depois acha que você está ignorando de propósito. E é exatamente aí que a inquietação começa, porque o silêncio consciente não machuca de imediato, ele corrói aos poucos. Quando você para de reagir, algo invisível acontece. A dinâmica se inverte. Antes, você era previsível. Agora, você virou uma incógnita. E nada incomoda mais alguém manipulador do que não saber o que o outro está pensando. A mente de quem provocava começa a trabalhar contra si mesma. Será que ele não se importa mais? Será que perdeu o interesse? Será que eu não tenho mais efeito? Essas perguntas não são ditas, mas ecoam em silêncio. Aqui está a revelação que poucos aceitam. Quem depende da sua reação está emocionalmente exposto. A provocação é uma tentativa de validação. É a necessidade de sentir impacto, influência, existência. Quando você não oferece isso, cria um vácuo. E o ser humano odeia o vácuo emocional. Ele tenta preencher, insiste, aumenta o tom, fica mais agressivo ou mais irônico. Tudo para ver se você volta ao papel antigo. É nesse ponto que muitos erram. Eles quebram o silêncio cedo demais, respondem só para encerrar, só para colocar um ponto final, mas, sem perceber, entregam exatamente o que o outro queria desde o início. A verdadeira força está em sustentar a postura, não como vingança, não como joguinho, mas como decisão interna de não participar mais de algo que te drena. O choque de realidade surge quando você percebe que, enquanto você fica em silêncio, o outro começa a se explicar sozinho, justifica atitudes, muda o comportamento, tenta parecer indiferente, mas não consegue sustentar. Porque agora quem perdeu o eixo não foi você, foi quem precisava da sua reação para se sentir inteiro. Essa postura não grita, não ameaça, não se impõe. Ela simplesmente se mantém. E exatamente por isso desconcerta. Quem esperava controle encontra vazio. Quem esperava emoção encontra neutralidade. E quem esperava prazer encontra frustração. No momento em que você sustenta essa postura em silêncio, algo começa a mudar dentro de você. E essa mudança é mais profunda do que qualquer efeito externo. No começo, existe um vazio estranho. Um espaço onde antes havia impulsos, respostas rápidas, vontade de se defender. Esse vazio assusta, porque você foi condicionado a preencher tudo com reação. Mas aos poucos, esse espaço vira clareza. E é aí que o jogo muda de verdade. Você começa a perceber que grande parte do seu cansaço emocional não vinha dos outros, mas do esforço constante de reagir, de explicar, de justificar quem você é, o que sente, por que fez ou deixou de fazer algo. Quando essa necessidade cai, sobra energia, sobra foco.
sobra presença. E isso não passa despercebido. Quem te observava esperando um tropeço começa a notar algo diferente no seu olhar, no seu ritmo, na sua forma de ocupar o próprio espaço. Aqui acontece uma virada silenciosa e poderosa. Você deixa de viver em modo defensivo, não porque o mundo ficou mais gentil, mas porque você parou de entregar acesso irrestrito às suas emoções. O estoicismo não ensina a endurecer o coração, ensina a escolher onde colocar atenção. E quando você escolhe não reagir, está dizendo sem palavras que aquilo não tem mais importância suficiente para te mover. É exatamente isso que desestabiliza quem esperava sua reação, porque agora não existe confronto, não existe discussão, não existe drama, existe algo muito mais difícil de lidar: indiferença consciente. Não aquela indiferença fingida, cheia de raiva reprimida, mas uma neutralidade firme, quase desconcertante. Quem provoca começa a se perguntar se ainda é visto, se ainda é relevante, se ainda tem algum papel na sua vida. O choque de realidade aqui é duro. Muitas pessoas não querem te destruir, querem te prender emocionalmente, querem garantir que, de alguma forma, ainda influenciam seus sentimentos. Quando você se retira emocionalmente, sem anúncio, sem discurso, sem despedida dramática, essa influência morre de inanição. E isso dói mais do que qualquer resposta atravessada. Enquanto isso, dentro de você, algo se reorganiza. Você começa a agir com mais precisão, fala menos, observa mais. Não porque se fechou, mas porque aprendeu que nem tudo merece sua energia. Essa postura começa a atrair um tipo diferente de respeito. Um respeito silencioso, às vezes até desconfortável para quem estava acostumado a te ver reagindo. E é aqui que a história avança para um ponto crucial. Quando você muda por dentro, o mundo ao redor tenta te puxar de volta para a versão antiga. Alguns vão provocar mais, outros vão testar limites, mas nada disso acontece por acaso. É o sinal de que a postura está funcionando. E no próximo tópico, você vai entender por que esse teste é inevitável e como atravessá-lo sem quebrar. Quando você sustenta essa postura por tempo suficiente, surge um fenômeno quase inevitável. As tentativas aumentam. Quem estava acostumado a ter acesso às suas reações não aceita a perda com facilidade. É como alguém que percebe que o controle escapou das mãos e tenta recuperá-lo de qualquer forma. As provocações ficam mais sutis ou mais agressivas. Às vezes, vêm disfarçadas de preocupação, outras de ironia, outras de silêncio estratégico. Tudo é teste. Tudo é tentativa de te puxar de volta para o velho papel. Esse é um dos momentos mais delicados do processo, porque é aqui que muita gente cede, não por raiva, mas por cansaço. Você começa a pensar que talvez reagir uma última vez resolva, que uma explicação final traga paz, que uma resposta clara coloque limites, mas essa é a armadilha final. Quem espera sua reação não quer entendimento, quer confirmação, quer saber se ainda consegue te mover emocionalmente. O estoicismo chama isso de prova do caráter, não porque seja bonito ou fácil, mas porque exige coerência interna. Se você reage agora, depois de tanto silêncio, a mensagem que passa é simples: ainda há acesso, ainda há espaço, ainda há poder. E quem estava esperando exatamente esse momento sente alívio, porque o jogo continua. O choque aqui é perceber que o silêncio verdadeiro começa a incomodar mais quando se prolonga. No início é ignorado, depois questionado, em seguida atacado e, por fim, respeitado. Mas esse respeito não vem como elogio, vem como recuo, como mudança de comportamento, como distância. Quem não consegue mais te alcançar emocionalmente se afasta ou muda de estratégia. Dentro de você, essa fase traz uma mistura estranha de firmeza e solidão. Você percebe que algumas conexões só existiam por causa do conflito, da reação, da emoção intensa. Quando isso some, certas pessoas simplesmente não sabem mais como se relacionar com você.
E isso dói. Dói perceber que nem todo vínculo era profundo. Alguns eram apenas dependentes da sua resposta. Mas é exatamente aqui que nasce algo sólido. Você começa a se reconhecer fora do caos, fora da necessidade de provar algo, fora da urgência de ser entendido por quem nunca quis entender. Essa postura não te transforma em alguém frio, te transforma em alguém inteiro. Alguém que não precisa se defender o tempo todo para existir. E enquanto você atravessa essa fase, algo silencioso se estabelece. Limites invisíveis, limites que não precisam ser anunciados, porque são sentidos. Quem cruza não encontra reação, encontra ausência. E essa ausência fala mais alto do que qualquer confronto. Existe um momento silencioso em que a ficha cai para quem esperava sua reação. Não é imediato, não é teatral. É um desconforto lento, quase imperceptível no início, mas que cresce por dentro como um ruído constante. A pessoa percebe que algo mudou porque as estratégias antigas simplesmente não funcionam mais. Aquela frase provocativa não gera resposta. O comentário atravessado não causa explicação. O desprezo não cria corrida atrás. E é aí que o controle começa a escapar de vez. Esse é o ponto em que o jogo vira, porque quem vivia da sua reação passa a encarar um vazio inesperado, um espaço onde antes havia emoção, defesa, justificativa. Esse vazio é insuportável para quem se alimenta de resposta emocional. Sem o seu movimento, a pessoa é obrigada a encarar a própria intenção, e quase ninguém gosta de olhar para isso. O desconforto começa a aparecer em pequenas atitudes. Insistência disfarçada, tentativas de contato sem motivo claro, mudanças repentinas de humor. O mais curioso é que você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Não há discurso, não há confronto, não há explicação. A sua postura fala por si. Ela comunica algo simples e devastador. Você não é mais acessível emocionalmente. E quando alguém perde acesso, perde poder. Esse impacto não vem da frieza, mas da estabilidade. Você não reage porque não precisa. E isso é profundamente perturbador para quem sempre contou com o seu desequilíbrio. Internamente, você começa a sentir uma diferença clara, menos tensão no corpo, menos necessidade de antecipar conflitos, menos diálogos imaginários tentando se justificar. Essa economia emocional libera espaço para algo raro, clareza. Você passa a enxergar as situações como elas são, não como elas te provocam a ser. E essa lucidez muda tudo. O outro sente, mesmo sem entender, que perdeu influência. É aqui que muitos tentam inverter os papéis. De repente, você vira o frio, o distante, o estranho. É uma tentativa desesperada de provocar culpa e recuperar o acesso perdido. Mas essa narrativa só funciona se você aceitar entrar nela. Se você permanece firme, sem explicar, sem atacar, sem se defender, o efeito se aprofunda. A pessoa percebe que não tem mais onde se apoiar emocionalmente. Esse é um choque silencioso. Porque não há vitória visível, não há aplauso, não há reconhecimento imediato, mas há algo muito mais poderoso acontecendo. Você deixa de ser previsível. E para quem sempre te manipulou pela previsibilidade emocional, isso é o início da perda total de controle. A partir daqui, a relação nunca mais volta ao que era. E no próximo tópico, você vai entender por que essa mudança interna provoca reações ainda mais intensas e como manter essa postura sem se perder no processo. Quando você mantém essa postura e não entrega a reação esperada, algo ainda mais profundo começa a acontecer do outro lado. A pessoa não apenas se incomoda, ela entra em conflito interno, porque até então ela acreditava que tinha domínio sobre o ritmo emocional da relação. Sabia exatamente qual botão apertar, qual palavra usar, qual atitude tomar para arrancar de você uma resposta previsível. E agora, de repente, esses botões não funcionam mais. É como tentar ligar uma máquina que não responde aos comandos. O primeiro impulso
é insistir. Essa insistência não vem de interesse genuíno, mas de desespero disfarçado. A pessoa começa a repetir comportamentos antigos com mais intensidade, como se estivesse testando os limites do novo cenário. Pequenas provocações se tornam maiores. O silêncio dela vira barulho. A indiferença vira ironia. Tudo isso com um único objetivo: ver se você ainda reage. Porque, no fundo, quem precisa da sua reação não é você, é ela. É aqui que muitos cometem o erro de ceder. Ao perceber essa movimentação, sentem vontade de explicar, esclarecer, mostrar que não estão jogando, que não é pessoal, mas cada explicação é uma brecha. Cada justificativa é um convite para o velho jogo voltar. O estoicismo ensina que nem toda provocação merece resposta e que muitas batalhas são vencidas justamente quando não são travadas. Permanecer firme nesse momento exige maturidade emocional, porque o desconforto não desaparece de imediato. Ele apenas muda de lugar. Enquanto o outro se agita, você aprende a observar, não com arrogância, mas com lucidez. Você passa a perceber padrões que antes estavam escondidos pela emoção. Nota como a pessoa só se aproxima quando perde o controle, como só demonstra interesse quando não consegue mais te afetar. Essa percepção pode doer, porque revela verdades que você talvez preferisse não ver, mas também liberta, porque entender o jogo é o primeiro passo para sair dele de vez. Nesse ponto, algo curioso acontece. O poder se inverte. Quem antes parecia seguro começa a demonstrar instabilidade. Quem parecia indiferente agora reage a você. Não porque você mudou quem é, mas porque mudou como responde ao mundo. A sua calma vira um espelho desconfortável. Ela reflete inseguranças que estavam bem escondidas enquanto você reagia. Manter essa postura não é sobre punir ninguém, é sobre preservar a si mesmo, é sobre não permitir que emoções alheias ditem o seu estado interno. E quanto mais tempo você sustenta isso, mais claro fica quem realmente estava no controle e quem apenas dependia da sua reação para se sentir no comando. Existe uma fase ainda mais perigosa quando você para de reagir. O momento em que a provocação deixa de ser óbvia e passa a ser silenciosa. Aqui, o ataque não vem mais em forma de palavras duras ou atitudes diretas. Ele se transforma em sutileza. Olhares calculados, gestos ambíguos, mensagens fora de contexto, pequenas tentativas de confundir sua percepção da realidade. É a manipulação vestida de normalidade. E justamente por isso, muita gente cai. Quando a reação explícita não acontece, quem perdeu o controle tenta algo mais refinado, fazer você duvidar de si mesmo. Surge a sensação estranha de que talvez você esteja exagerando, de que talvez não tenha sido tão grave assim, de que talvez o problema sempre tenha sido você. Essa é a armadilha mais antiga e mais eficiente, porque não depende de confronto. Depende da sua necessidade interna de clareza, de fechamento, de explicação. E quanto mais você busca entender, mais se aproxima do centro do jogo novamente. É nesse ponto que o estoicismo se torna essencial. Ele não te ensina a reagir melhor. Ele te ensina a não se envolver onde sua paz é o preço de entrada. Você começa a perceber que nem toda confusão precisa ser resolvida, que nem toda tensão exige diálogo, que nem todo silêncio é um problema. Algumas coisas só existem para te puxar de volta ao estado emocional que te fazia previsível. A pessoa passa a agir como se nada tivesse acontecido, como se a instabilidade fosse coisa da sua cabeça. E isso dói, porque invalida experiências reais. Mas aqui está a virada que poucos percebem. Quem precisa fingir normalidade está tentando recuperar controle, não harmonia. Se estivesse tudo bem de verdade, não haveria necessidade de te testar emocionalmente. O desconforto dela é silencioso, mas constante. Enquanto isso, algo muda dentro de você. Você começa a confiar mais nas próprias percepções. Aprende a diferenciar paz de anestesia, silêncio de repressão, distância de indiferença. Você não se fecha para o mundo, mas escolhe com cuidado
onde coloca sua energia. E essa escolha começa a assustar quem dependia da sua disponibilidade emocional irrestrita. A ausência da sua reação cria um espaço que não pode ser preenchido com manipulação, porque agora você observa sem absorver, escuta sem se comprometer, vê sem se explicar. Essa postura é profundamente desestabilizadora para quem sempre controlou a narrativa emocional. Sem o seu esforço para consertar, a pessoa fica sozinha com as próprias intenções. É aqui que muitos tentam uma última cartada: a vitimização. O discurso muda. Agora você é o distante, o frio, o injusto, não para dialogar, mas para provocar culpa. E a culpa é o último elo emocional que tenta te puxar de volta. Reconhecer isso é libertador, porque você entende que não se trata mais de relação, mas de controle perdido. Quando a culpa entra em cena, ela não chega gritando. Ela se infiltra devagar, com uma voz mansa, quase razoável. Você começa a se perguntar se não foi duro demais, se o seu silêncio não machucou, se a sua distância não foi exagerada. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque a culpa, quando não é examinada, vira uma porta aberta para que tudo volte a ser como antes. O estoicismo ensina algo simples e desconfortável. Nem toda culpa é sua. Muitas vezes, ela é apenas uma ferramenta. Quem perdeu o controle emocional sobre você sabe que a culpa funciona melhor do que a provocação direta. Provocar gera resistência. Culpar gera recuo. Então surgem frases carregadas de ambiguidade, gestos que insinuam abandono, comportamentos que tentam te fazer parecer o responsável pela ruptura. Não para resolver, mas para te fazer retornar ao papel antigo, o de quem carrega o peso emocional da relação. Se você cede, o ciclo se fecha de novo. É nesse ponto que você precisa olhar para dentro com honestidade. Perguntar a si mesmo: o que exatamente eu fiz de errado? Permanecer em silêncio, me preservar, parar de reagir a desrespeito? Se essas são as acusações, então não se trata de culpa, mas de resistência à sua mudança. A sua postura nova ameaça a dinâmica antiga. E toda dinâmica que beneficia alguém vai ser defendida com unhas e dentes. Enquanto isso, internamente você começa a amadurecer de um jeito silencioso. Aprende que empatia não é autoabandono, que compreender o outro não exige se anular, que estar em paz não significa estar disponível para tudo. Essa clareza não vem sem dor, porque exige desapegar da necessidade de ser entendido, aceito, aprovado. Mas é justamente esse desapego que te devolve o controle. A pessoa que esperava sua reação agora enfrenta algo ainda mais difícil: sua coerência. Você não muda o tom, não explica demais, não se justifica, apenas segue agindo de acordo com seus limites. E limites claros são insuportáveis para quem se beneficiava da sua flexibilidade emocional. Eles expõem o desequilíbrio da relação sem que você precise apontar nada. Com o tempo você percebe algo revelador. O caos emocional nunca foi seu, você apenas estava tentando administrá-lo. Quando para, o caos retorna ao dono original. E isso pode gerar reações intensas, afastamento abrupto, tentativas de reaproximação confusas, até ataques disfarçados de preocupação. Tudo isso são sinais de perda de controle, não de amor. Resistir à culpa é o ato final de libertação. Não porque você se torna insensível, mas porque se torna justo consigo mesmo. Você entende que não precisa carregar emoções que não criou, nem resolver conflitos que só existem para te manter preso. E quando essa ficha cai, algo se estabiliza dentro de você. Existe um momento decisivo em toda mudança silenciosa, quando a máscara do outro começa a cair. Até então, tudo parecia confuso, ambíguo, cheio de nuances. Mas quando você mantém sua postura, quando não reage, quando não se explica e não volta atrás, algo acontece. A pessoa que esperava sua reação começa a perder o personagem. E é aí que você passa a enxergar com clareza quem ela realmente é. Não pelo que diz, mas pelo que faz quando não consegue mais te controlar. No início,
Essa revelação vem disfarçada. Um tom de ironia aqui, uma indiferença exagerada ali. Pequenos gestos que tentam te provocar, como quem testa os limites de uma cerca recém-construída. O estoicismo ensina a observar, não a confrontar, porque quando você observa sem reagir, o outro acaba se expondo sozinho. A pressa em te afetar vira imprudência. A tentativa de parecer no controle revela desespero. E então vem a virada mais desconfortável. Você percebe que aquela pessoa não sente sua falta pelo que você é, mas pelo papel que você desempenhava, pelo conforto emocional que você oferecia, pela validação constante, pela reação previsível. Quando isso desaparece, o vazio aparece. E não é você quem deve preenchê-lo. Esse entendimento dói, mas liberta, porque corta pela raiz a ilusão de reciprocidade que sustentava tudo. É comum, nesse ponto, surgir uma tentativa de reescrever a história. Você passa a ser visto como frio, distante, arrogante, não porque mudou de caráter, mas porque mudou de posição. Quem se beneficiava do seu excesso agora sofre com sua ausência. E como não pode mais te controlar pelo afeto, tenta te controlar pela narrativa. Fazer você duvidar de si mesmo é a última cartada. Aqui, a postura estoica é clara. Não discuta versões. A verdade não precisa ser defendida quando ela é vivida com consistência. Quanto mais você tenta se explicar, mais combustível entrega. O silêncio, novamente, não é fraqueza, é estratégia, é maturidade, é a decisão consciente de não entrar em jogos emocionais que já não fazem sentido para quem você se tornou. Com o tempo, algo quase invisível acontece dentro de você. A ansiedade diminui. A necessidade de aprovação se dissolve. Você começa a dormir melhor, pensar com mais clareza, agir com mais firmeza, não porque tudo ficou fácil, mas porque tudo ficou honesto. Você não está mais dividido entre quem você é e quem esperam que você seja, e essa estabilidade incomoda. Pessoas instáveis se sentem ameaçadas por quem não oscila, por quem não reage no impulso, por quem não se deixa arrastar. A sua calma passa a ser interpretada como provocação, quando na verdade é apenas autonomia emocional. Você não está tentando provar nada, está apenas vivendo de acordo com seus princípios. Chega um ponto em que a dinâmica se inverte de forma silenciosa, quase imperceptível para quem olha de fora. A pessoa que antes te desprezava começa a se aproximar de novo, mas não com arrependimento sincero. E isso é crucial perceber. Ela se aproxima porque algo dentro dela entrou em colapso. Sua ausência criou um vácuo. Sua falta de reação quebrou um padrão. E agora, sem o controle emocional que tinha sobre você, ela tenta recuperar o território perdido. Essa aproximação raramente vem direta. Ela surge em pequenas tentativas disfarçadas de casualidade. Uma mensagem neutra, um comentário aparentemente inocente. Uma lembrança jogada no ar como quem não quer nada. O objetivo não é reconciliação, é teste. A pessoa quer saber se ainda consegue te afetar, se ainda desperta algo, se ainda tem acesso. E aqui está o erro que muitos cometem: confundir curiosidade do outro com valorização real. O estoicismo ensina algo duro, mas libertador. Quem só te procura quando perde o controle, nunca te quis de verdade. Quis o poder que tinha sobre você. Quando você entende isso, a cena muda completamente. Você deixa de enxergar essa aproximação como vitória e passa a vê-la como confirmação. Confirmação de que sua postura funcionou. De que o silêncio foi mais alto do que qualquer explicação que você poderia ter dado. É nesse momento que surge a maior armadilha emocional, a tentação de retribuir, de responder mais do que o necessário, de explicar sua ausência, de mostrar maturidade demais. Mas aqui vai a verdade crua que quase ninguém diz. Você não deve clareza emocional a quem só entende limites quando perde o controle. Dar demais nesse ponto é voltar ao lugar antigo. É ensinar que basta insistir para que tudo volte ao normal. A postura correta não é frieza artificial, nem indiferença forçada. É coerência.
É manter o mesmo nível de distância que te trouxe até aqui. É responder, se responder, sem emoção excessiva, sem abertura emocional, sem nostalgia, não por vingança, mas por respeito próprio. O estoico não fecha portas por orgulho, mas também não reabre janelas que dão para o mesmo abismo. Quando você mantém essa coerência, algo ainda mais profundo acontece. A pessoa começa a perceber que não é mais o centro do seu mundo interno. E isso, para quem se alimentava da sua reação, é devastador. Não há discussão, não há briga, não há cena, apenas a constatação silenciosa de que você seguiu em frente sem pedir permissão. Esse é o momento em que muitos tentam te provocar novamente. Pequenas alfinetadas, comentários passivo-agressivos, tentativas de despertar culpa. Tudo para ver se você escorrega emocionalmente. Mas agora você já sabe, não se trata mais do que eles dizem, e sim do que você escolhe não fazer. Cada vez que você não reage, reafirma sua nova posição. Quando a tentativa sutil falha, quando a aproximação disfarçada não gera a reação esperada, a máscara finalmente cai. É nesse ponto que o desprezo retorna, mas agora sem elegância, sem cuidado, sem filtro. O tom muda. A postura endurece. Aquela pessoa que fingia indiferença passa a demonstrar irritação, impaciência e, em muitos casos, hostilidade aberta. Não porque você fez algo errado, mas porque deixou de cumprir o papel que ela esperava de você. Esse é um momento crucial e também perigoso, porque o ataque direto costuma despertar um impulso antigo, o de se defender, se justificar, provar seu valor. É aqui que o estoicismo exige mais de você, não como repressão emocional, mas como consciência. O ataque do outro não fala sobre você, fala sobre a frustração de quem perdeu o controle. Quem está em paz não ataca. Quem ataca está sangrando por dentro. Observe como os argumentos surgem desconexos. Ora você é frio demais, ora é orgulhoso, ora é ingrato. As acusações mudam conforme a necessidade de te atingir. Não há lógica, apenas tentativa. E quanto mais você mantém a postura, mais confuso o outro fica, porque sem sua reação, não há jogo. Sem sua dor visível, não há vitória. Nesse ponto, muitos cometem o erro de responder com a mesma intensidade. Acham que firmeza é confronto, mas firmeza, no sentido estoico, é estabilidade. É não permitir que a emoção do outro determine sua ação. É não elevar o tom, não ironizar, não devolver na mesma moeda. Não porque você é fraco, mas porque não precisa vencer ninguém. Você já venceu quando não perdeu a si mesmo. Há algo profundamente desestabilizador em lidar com alguém que não entra no conflito. Quem provoca, espera confronto, espera defesa, espera justificativa. Quando recebe serenidade, se perde. O ataque, então, tende a escalar. Pode vir em forma de exposição, de fofoca, de tentativas de te colocar como vilão diante dos outros. Esse é o último recurso de quem não conseguiu te afetar de forma direta. Aqui, o silêncio continua sendo uma resposta, mas não passividade. É presença sem reação. É agir com correção, manter seus valores, não descer ao nível do caos alheio. O estoico sabe que reputação construída com constância não é destruída por ruído momentâneo. Quem observa com atenção percebe quem está em desequilíbrio. E algo interessante acontece. Enquanto o outro se desgasta tentando te atingir, você se fortalece, não externamente, mas por dentro. Você aprende que não precisa ser compreendido por todos. Aprende que nem toda injustiça exige resposta. Aprende que dignidade é escolher suas batalhas e que muitas não valem sua energia. Existe um momento silencioso em que a dinâmica se inverte completamente, sem anúncios, sem confrontos, sem declarações. Apenas acontece. A pessoa que tentou te provocar começa, pouco a pouco, a se isolar. Não porque você fez algo contra ela, mas porque o próprio comportamento dela passou a falar mais alto do que qualquer narrativa que tentou construir. Esse é um dos efeitos colaterais mais poderosos da postura estoica. Ela não expõe ninguém,
Apenas permite que cada um se revele sozinho. Quando você se recusa a reagir, não alimenta fofocas e não entra em jogos emocionais, você cria um contraste. De um lado, alguém agitado, defensivo, reativo. Do outro, alguém constante, previsível em valores, estável em atitudes. As pessoas ao redor percebem isso, mesmo que não saibam explicar racionalmente. O ser humano sente incoerência antes de entender incoerência, e esse desconforto gera afastamento natural. Aquele que esperava te ver desmoronar começa a repetir comportamentos. Reclama mais, cutuca mais, exagera mais, porque sem resposta a frustração cresce, e quanto mais cresce, menos controle existe sobre a própria imagem. É nesse ponto que aliados começam a se distanciar, conversas mudam de tom e o ambiente fica pesado ao redor dessa pessoa. Não por sua causa, mas pela incapacidade dela de lidar com a própria perda de controle. O estoico entende algo essencial. Você não precisa convencer ninguém de quem você é. Seu comportamento consistente faz isso por você. Enquanto o outro tenta explicar demais, justificar demais, atacar demais, você segue vivendo, segue trabalhando, segue evoluindo, segue em silêncio. E esse silêncio, sustentado pelo tempo, pesa mais do que qualquer discurso. Há também um detalhe importante aqui. Quando as pessoas percebem que você não participa de intrigas, não responde provocações e não fala mal de quem te ataca, elas passam a confiar mais em você. Porque entendem que, se um dia houver conflito com elas, você também não agirá por impulso. Confiança nasce da previsibilidade emocional, e previsibilidade emocional nasce do autocontrole. Enquanto isso, quem te provocou começa a colher o efeito inverso. Cada nova tentativa de te desestabilizar reforça a imagem de desequilíbrio. Cada comentário atravessado gera dúvida. Cada explosão emocional afasta mais alguém. Não é punição, é consequência. O mundo reage à energia que se manifesta. E aqui está o ponto que poucos percebem. Você não precisa observar essa queda, nem se satisfazer com ela. O verdadeiro poder está em nem acompanhar, porque o foco do estoico não é a derrota do outro, é a própria integridade. Quando você entende isso, deixa de esperar justiça externa. A paz passa a ser interna. Em algum ponto do caminho, algo muda. A hostilidade explícita desaparece. As provocações diretas cessam, e no lugar delas surge um comportamento inesperado, cordialidade. A pessoa que antes queria sua reação, agora aparece com um sorriso neutro, uma conversa casual, "como você está?", que soa fora de contexto. Para muitos, esse momento confunde. Para quem entende o jogo emocional, esse é um dos testes mais perigosos de todos. Essa aproximação não nasce da paz. Ela nasce do fracasso da estratégia anterior. Quando a provocação não funciona, o controle precisa tentar outra forma. O tom amigável é muitas vezes apenas uma nova tentativa de recuperar acesso emocional. Não para se reconectar de verdade, mas para verificar se você baixou a guarda, se ainda existe espaço para te afetar, se ainda existe brecha. O erro comum é interpretar isso como arrependimento, como maturidade tardia, como um sinal de que tudo ficou para trás. Mas o estoico observa mais do que escuta. Ele analisa padrões, não frases isoladas. Mudanças reais vêm acompanhadas de tempo, consistência e responsabilidade. Mudanças estratégicas vêm acompanhadas de pressa, superficialidade e silêncio sobre o passado. Quando você reage com entusiasmo exagerado, explicações longas ou necessidade de resolver tudo ali, você entrega exatamente o que antes foi negado: envolvimento emocional. E envolvimento emocional é acesso. A partir daí, a pessoa testa limites de novo. Pequenas ironias, comentários sutis, situações ambíguas. Tudo para medir se você voltou a ser previsível emocionalmente. A postura correta aqui não é frieza agressiva nem aproximação ingênua. É neutralidade firme. Educação sem intimidade. Respeito sem abertura emocional.
O estoico não confronta o passado, mas também não o apaga. Ele age como alguém que não precisa fechar ciclos em voz alta, porque já os fechou internamente. Há algo profundamente desconcertante para quem tenta manipular quando encontra alguém que não reage nem positivamente nem negativamente. Apenas mantém o eixo, sem entusiasmo, sem rejeição, apenas presença consciente. Isso tira o outro do roteiro esperado. Não há conflito para explorar, nem reconciliação para usar como narrativa. Esse comportamento também protege você de um erro silencioso, reviver emoções antigas. Muitas vezes, o retorno amigável desperta memórias, raiva contida, desejo de validação. O estoico percebe isso e não se julga por sentir, mas se disciplina para não agir a partir dessas sensações. Emoções surgem, reações são escolhas. Com o tempo, a pessoa entende que não há mais espaço, não há palco, não há resposta emocional. E então, assim como chegou, ela se afasta novamente. Dessa vez, de forma definitiva. Não por briga, não por confronto, mas por inutilidade emocional. O jogo deixa de fazer sentido quando só um lado joga. E aqui está a virada silenciosa. Você não venceu porque foi mais forte, mais esperto ou mais agressivo. Você venceu porque não precisou vencer. A sua estabilidade tornou qualquer tentativa irrelevante. E isso é algo que ninguém consegue tirar de você. Existe um dia em que você acorda e percebe algo estranho. O nome daquela pessoa não atravessa mais sua mente. Não há raiva, não há curiosidade, não há vontade de provar nada. Não é esforço, é ausência. E essa ausência não dói, ela liberta. Esse é o momento em que muitos confundem com indiferença, mas o que acontece aqui é mais profundo. É desapego real. Durante muito tempo, o controle do outro existia porque ele morava na sua cabeça. Cada atitude sua era, mesmo sem perceber, uma resposta indireta, um silêncio estratégico, uma postura calculada, uma tentativa de mostrar força. Mas agora, nada disso é necessário. Não porque você venceu um jogo, mas porque saiu dele. Essa é a liberdade que o estoicismo aponta, mas poucos alcançam. Não é sobre ignorar alguém de propósito, é sobre não precisar ignorar. A pessoa deixa de ser referência emocional. E quando isso acontece, algo desconcertante surge do outro lado, confusão. Porque quem esperava sua reação não sabe mais como agir quando você simplesmente não está mais disponível emocionalmente. Esse estágio é perigoso para quem não entende o processo. Alguns tentam revisitar o passado, só para confirmar que não sentem mais nada. Outros buscam provas externas, validação, aplauso. Mas o estoico não faz anúncios. Ele não declara superação. Ele vive como alguém que já atravessou. E aqui vem a revelação silenciosa. Quando você para de pensar neles, você começa a pensar em si. Sua energia volta, sua atenção se reorganiza. Seus planos deixam de ser reações e passam a ser decisões. A vida deixa de ser um campo de resposta emocional e volta a ser construção. Há um detalhe importante que quase ninguém fala. Nesse ponto, o outro pode tentar uma última investida. Não por controle consciente, mas por vazio. Quando alguém perde o impacto que tinha sobre você, isso atinge o ego de forma brutal. E é aí que surgem mensagens tardias, encontros casuais, tentativas de reescrever a história. Não por amor, por perda de poder. A diferença agora é que você enxerga isso com clareza, sem raiva, sem orgulho, apenas com lucidez. E lucidez não discute, não explica, não reage. Ela simplesmente segue. O silêncio aqui não é punição, é consequência. Você não deve nada a quem tentou te tirar do eixo. Não deve respostas longas, nem fechamento emocional, nem versões finais da história. O fechamento real acontece quando você percebe que já não precisa dele. E quando isso acontece, algo quase imperceptível muda na sua postura. Seu olhar fica mais firme, suas palavras mais curtas, suas escolhas mais alinhadas. Não há dureza, há centro. E pessoas que vivem de provocar reações não sabem o que fazer diante de alguém centrado. No próximo tópico, vamos fechar essa jornada mostrando por que essa postura final
sem alarde, sem revanche, sem explicação. É a que mais desmonta qualquer tentativa de controle. E porque ela muda definitivamente a forma como o mundo reage a você. Existe um momento em que a sua postura muda tanto que o mundo começa a reagir diferente. Não é algo que você anuncia, não é algo que você explica, é algo que se manifesta no jeito como você entra em um ambiente, no silêncio confortável que você carrega, na ausência de urgência em provar qualquer coisa. É nesse ponto que quem esperava sua reação começa a perder o controle de verdade. Porque pessoas que provocam vivem de previsibilidade emocional. Elas precisam saber que, ao apertar um botão, algo vai acontecer. Uma resposta, um texto longo, um olhar abalado, uma mudança de humor. Quando isso não vem, a lógica quebra. E quando a lógica quebra, o desconforto nasce. Você deixa de ser um território acessível. Não há mais trilhas emocionais abertas. Quem tenta te atingir encontra apenas espaço vazio. E o vazio é aterrador para quem sempre viveu do barulho. É aí que surgem comportamentos contraditórios. Aproximação seguida de frieza, elogios fora de hora, tentativas sutis de chamar atenção. Tudo isso não é estratégia, é perda de controle. O estoicismo chama isso de invulnerabilidade emocional. Não porque você virou pedra, mas porque deixou de entregar o volante da sua mente. Você não reage no impulso, você observa. E quem observa não é dominado. Essa postura muda completamente a dinâmica de poder, mesmo que ninguém fale sobre isso em voz alta. Existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Quando você não reage, você força o outro a lidar consigo mesmo. Sem o espelho da sua emoção, ele se vê sozinho diante das próprias intenções. E muita gente não suporta isso. É por isso que alguns se irritam, outros se afastam, outros tentam provocar mais forte. Não é sobre você, é sobre o que você deixou de oferecer. Nesse estágio, é fundamental entender uma coisa. Manter essa postura não é um ato contra o outro, é um compromisso com você. Não é silêncio estratégico. É coerência interna. Você não está se controlando para causar efeito. Você está em paz demais para ser arrastado de volta. E essa paz tem um preço. Você não pode mais se explicar demais, não pode justificar sua ausência emocional, não pode tentar ser compreendido por quem só entende reações. Quanto mais você explica, mais devolve poder. O estoico entende que presença não se implora e respeito não se negocia. A sua postura agora ensina sem palavras. Ensina que você não está disponível para jogos psicológicos. Ensina que sua atenção é valiosa. Ensina que quem quiser acesso precisa chegar inteiro, não por provocação. E isso muda tudo, porque pessoas sentem quando não têm mais domínio sobre você. No próximo e último tópico, vamos fechar esse ciclo revelando a postura final. Aquela que não apenas desmonta quem esperava sua reação, mas também transforma você em alguém impossível de manipular novamente. E mais do que isso, alguém que nunca mais volta a ser o mesmo depois de aprender esse silêncio. Se enquanto você ouvia isso, algo aí dentro ficou inquieto, pesado ou estranhamente calmo, não ignora. Esse tipo de desconforto costuma ser sinal de consciência despertando. Escreve aqui nos comentários: eu tô aqui, se você sentiu que esse silêncio fala mais sobre você do que sobre quem tentou te provocar. E se essa mensagem descreveu exatamente uma fase da sua vida, comenta: agora eu entendi, eu leio. E outras pessoas que estão passando pelo mesmo também.